Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo! Esse é o canal Pierra Maier e eu sou Pierra Maier, taróloga e oraculista. E esse é o nosso espaço de orientação, de resposta, de leituras e de muito aprendizado também. Então, no vídeo de hoje, nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito da carta A Criança, do baralho cigano. Essa aula é uma continuação do curso de baralho cigano que eu estou disponibilizando aqui toda semana. Então, se você ainda não é inscrito, já aproveite e se inscreva no canal, acompanhe os outros vídeos, já tem várias aulas disponíveis. É só clicar aqui embaixo no perfil do canal e acompanhar todos os vídeos. Muito bem, se você já está assistindo às aulas, pega o seu caderninho de anotações e vai colocando ali todos os pontos que você achar mais relevantes. E como sempre, eu trago aqui os 3 baralhos que nós estamos analisando, que é esse aqui, o baralho de cartas ciganas, o Gilded, que é o Lenormand, a versão estendida, e também o baralho Lenormand das fadas, que são essas cartas aqui. Eu gosto sempre de fazer essa análise dos 3 baralhos, porque embora sempre exista um núcleo comum de interpretação, cada carta ela vai trazer um significado que tende mais para um lado ou para outro lado do significado da carta pela imagem que tem na figura. Isso serve para o baralho cigano, isso serve para o tarô, isso serve para as runas, para qualquer tipo de oráculo, tá? Porque a imagem ela traz muita informação. Então, a forma como você interpreta cada uma das imagens vai direcionar a tua leitura mais para um lado ou para outro, dentro daquele significado que todas as cartas compartilham. Então, vamos lá. Como sempre, a carta A Criança. O que é uma criança? Já parou para pensar? A criança. Bom, a criança é um filhote de ser humano, basicamente, né? É um ser humano pequeno, jovem. É a primeira fase da vida. A criança, ela representa a felicidade, ela traz vida. Ela é a primeira fase da vida. Então, a carta à criança, ela vai trazer todos esses significados. Mas a criança, ela também está descobrindo a vida. Uma criança não sabe de tudo que um adulto sabe. Ela tem uma visão diferente do mundo. Eu não sou psicóloga, eu não sou especialista em crianças de forma nenhuma, mas se tiver algum psicólogo assistindo, inclusive comenta aqui embaixo. Até onde eu saiba, existem fases na vida das pessoas, do 0 aos 3 anos, dos 3 aos 5, sabe? E esse período de desenvolvimento, ele é marcado por essas fases. A criança, ela ainda não tem uma mente tão complexa quanto a mente de um adulto. E eu sei que para muitos isso pode parecer muita enrolação para dizer o significado da carta. Mas se você não compreender toda essa base de pensamento, é como uma criança que olha para o pai e para a mãe, não sabe nem escrever o próprio nome, chega e fala assim: eu quero aprender Pitágoras. Ah, é, Joãozinho?
E o que é Pitágoras? Não sei, mas eu quero aprender. Mas a criança não sabe nem contar ainda. Então precisa construir toda essa base de pensamento para chegar lá na frente e entender. Por que que essa carta significa imaturidade? Ah, porque é uma criança é imatura. Não. É porque a criança ainda não sabe lidar com muitas coisas que estão por vir. Dentro do conhecimento dela, é uma criança de 3 anos. Dentro dessa fase, pode ser uma criança extremamente madura. Quando a criança é imatura? Quando dentro da idade dela, da fase dela, das atitudes dela, ela não age de acordo com aquilo que se espera. Por isso é imatura. Só que se você não entender o que de fato é uma criança, você não vai compreender por que o baralho está dizendo que essa pessoa é imatura. Entende? Então é preciso ter paciência, outra coisa que a criança não tem. Por quê? Porque uma criança de 1 ano só tem 1 ano de experiência. Toda a vida dela se resume a 1 ano. Então, se ela tiver que esperar 6 meses por uma coisa, é um tempo gigantesco. Ela não tem noção desse tempo. Hoje, se você olhar para trás e você olhar para a tua vida há 3 meses, há 6 meses, há 2 anos, olha quanta coisa aconteceu. Então, se você iniciar um projeto hoje e souber que você tem que esperar 1 mês, 1 ano para que isso fique pronto, para você faz sentido. Pode ser que a tua ansiedade te diga que não, que meu Deus do céu, o mundo vai acabar se eu não tiver essa resposta amanhã, se isso não acontecer amanhã. Mas aí é a ansiedade falando, e a ansiedade não é algo saudável. Mas você, como uma pessoa equilibrada, como uma pessoa madura, você consegue olhar e ter essa dimensão de tempo. A criança não consegue. Por quê? Porque ela nem viveu todo esse tempo ainda. Ela não sabe o que é todo esse tempo. Isso faz parte da natureza da criança. Mas a criança também é aquele ser que se deslumbra com tudo, porque tudo é novidade para ela. Existem as fases do desenvolvimento, como eu dizia. E dentro dessas fases, existe a fase oral, onde a criança quer colocar tudo na boca, porque ela percebe a sensação da boca. De repente, meu Deus, eu tenho uma boca. Eu como e é gostoso. Então, isso é uma fase do processo de desenvolvimento. A criança tem a fase fálica, que é a fase onde ela descobre que é prazeroso eliminar aquilo que ela possui. Ou então ela fica com medo, aí de repente trava. Aí é aquela criança que não faz cocô, que não faz xixi, fica lá segurando até o último. Existe esse processo todo. Mas por quê? Porque é tudo uma descoberta. A criança chega num lugar novo. Nossa, de repente descobre que tem uma cozinha. Aí vai, abre a outra porta, meu Deus, é um banheiro. Coisa que para um adulto, ele simplesmente chega e fala, licença, onde é que fica o banheiro? Ah, fica ali, muito obrigada. Agora a criança não. Para a criança tudo é uma descoberta. Um bichinho que voa, meu Deus do céu, que alegria. É um bichinho que está voando. Nossa, olha só, dentro do ovo nasce o pintinho, caramba! Tudo é uma descoberta para a criança. Então essa carta também fala sobre essa novidade, sobre esse brilho no olhar, sobre essa aventura, porque é uma nova jornada e a criança cresce. Isso também é muito importante. Nasce pequeno, mas é uma coisa que cresce. Criança nenhuma reduz de tamanho.
Ninguém nasce grande e fica pequeno. Não tem isso. Então, aparecendo a criança é diferente de aparecer os peixes, é diferente de aparecer a árvore. A árvore já é grande. Eu tenho um negócio, apareceu a árvore, fala de uma coisa que vai frutificar cada vez mais. Mas apareceu a criança, fala assim, aproveita. Quantas e quantas e quantas pessoas não dizem assim, eu tenho saudade da minha infância, eu queria voltar a ser criança. Quantas vezes, não é? Por quê? Porque a criança não se preocupa com nada, a criança aproveita a vida. Ela não sabe o que é se preocupar. Ela não sabe o que é futuro. A criança vive o hoje. Por que eu falei tudo isso? Porque é tudo isso que essa carta significa. Dentro de cada um dos contextos. Por exemplo, eu vou abrir um novo negócio, sai a carta da criança. Representa que vai ser um novo negócio, que tem tudo para crescer, para se desenvolver. Mas como é que a criança cresce? Comendo bem, dormindo bem, tendo todas as vacinas em dia, vivendo uma vida saudável, sendo feliz. É assim que a criança cresce. Se não der as vacinas, se não der de comer, se abandonar, ela morre. Entende? É a mesma coisa com esse negócio, com esse trabalho, com esse projeto. Tem tudo para crescer e para se tornar algo grande, cada vez mais inteligente, cada vez mais criativo. Mas o que você precisa? Viver o hoje, aproveitar o hoje, mas plantar o amanhã. Tomar as vacinas necessárias, ou seja, se precaver dos eventuais problemas que podem atingir o teu negócio, o teu projeto, a tua casa, a compra desse imóvel, a venda desse imóvel, o que quer que seja, que saia como resposta, criança. Vai ser algo que vai te fazer muito feliz, porque a natureza da criança é ser feliz. Mas você precisa estar muito atento. Por quê? Porque ainda que você tenha conhecimento a respeito disso, saiba que você tem muito a crescer. Então essa carta também pede humildade. Porque eu sei que eu vou ser o melhor. Tudo bem, você pode se tornar o melhor lá na frente, algum dia. Hoje, ainda não. Entende? Então precisa ter essa humildade para ser uma criança madura e não um adulto imaturo. Então é muito importante. Saiu para negócios, vem coisa boa, é um excelente projeto, tem que ter esse cuidado para fazer crescer. É uma coisa pequena que vai se tornar grande. Contanto que você viva o hoje, aproveite, dê um passo de cada vez, planeje e siga o planejado. Relacionamentos. É um relacionamento que tem tudo para prosperar. Tem que tomar cuidado com imaturidade. Por quê? Porque relacionamento amoroso é coisa de gente grande, não é coisa de gente pequena. Então, um dos dois pode sim ser uma criança tentando agir como adulto. Então, é uma pessoa imatura. Porque é alguém de 20, 30, 40, 50, 60 anos agindo como se tivesse 5, 10. Percebe? Então, para relacionamentos amorosos vai trazer novidade. O que vem para os meus caminhos? Vem a criança, representa novo amor. Representa felicidade, representa aventura. Essa é a pessoa com quem eu vou ficar a vida inteira? Só com a carta da criança não é o suficiente para determinar isso. Por quê? Porque a criança fala de novidade. Então é alguém novo que vem para os teus caminhos. Se essa pessoa vai ficar ou não, só o tempo dirá. Você pode tirar outras cartas para confirmar. Mas a carta da criança por si só, ela não determina essa estabilidade a longo prazo. Tem possibilidade disso,
mas não existe uma garantia de que vai ser. É diferente da aliança. Sai a aliança com a casa, é casamento. Sai a aliança com o livro, é casamento. Sai a casa com a árvore, é família. Aí sim tá dizendo, olha, vem pra tua vida alguém pra ficar. Agora sai a criança, fala de alguém novo vindo pros teus caminhos. Alguém que vai ser muito bom pra você, que vai te trazer alegria, felicidade, amor, bons momentos, boas experiências. Ah, mas isso quer dizer que a gente vai casar e ter uma família feliz? Não necessariamente. Por quê? Porque vocês dois vão precisar de muita maturidade, paciência e persistência para fazer esse amor amadurecer, porque ainda é um sentimento muito novo. Pierra, a carta da criança pode determinar filhos? Absolutamente, com certeza, tá? Ela sozinha determina filhos? Depende da tua pergunta. Por quê? Porque assim, se você perguntar, por exemplo, eu ficarei grávida até o final do ano, vira a carta, pá, vem a carta da criança? Sim, é um sim absoluto. Sim, você vai ter filhos, você vai engravidar, vem criança pro teu caminho. Agora, se você perguntar, por exemplo, qual o futuro da minha vida amorosa? Sai a criança. Não necessariamente quer dizer que você vai ter um filho. Pode ser um novo relacionamento. Pode ser, por exemplo, um parceiro que se comporte como um filho. Entende? Então, para isso, vai depender da combinação das cartas. Vem a criança com a cegonha, aí sim determina filho. Então, vai depender muito da combinação das cartas. As combinações nós vamos ver logo na sequência, nos próximos vídeos, tá? Por enquanto, é importante entender cada carta, tá? Mas eu só tô dando essa prévia para vocês tomarem cuidado com as afirmações muito específicas, sem levar em consideração o contexto, tá? Então, assim, relacionamento fala de felicidade, fala de movimento, fala de novo amor, fala de novo ciclo no relacionamento, mas também fala de imaturidade amorosa, fala de atitudes onde um se coloca como pai ou mãe do outro, tá? E naturalmente um se coloca como filho do outro dentro da relação. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Saúde. A carta da criança, ela vai remeter a questões ligadas ao lado reprodutor, seja para homens ou mulheres. Então, toda a parte de útero, ovários, vagina, pênis, toda a parte reprodutora, tanto de homens quanto de mulheres. Além disso, a criança, ela tem uma saúde boa, mas ela ainda não construiu todo o sistema imunológico dela. Por isso que a gente dá as vacinas para os recém-nascidos. Então, assim, aqui também vai falar sobre doenças infecto-contagiosas, gripe, problemas respiratórios e principalmente a pessoa precisa tomar cuidado e fortalecer o sistema imunológico, porque durante o período da leitura, vamos supor, estou fazendo uma leitura para os próximos 3 meses, então nos próximos 3 meses você vai passar por uma baixa no teu sistema imunológico. Saiu a carta da criança, consulente, você pode ficar tranquilo porque a tua saúde está boa. Só toma cuidado e observa esses pontos. Fortalece o teu sistema imunológico, então se você não for alérgico nem nada do gênero, toma uma vitamina C, toma um suco de laranja, toma um suco de limão, sabe? Consuma vitamina C,
De repente fortalece aí vitaminas no teu corpo, sabe? Oriente com relação a esse tipo de coisa. Toma cuidado para não pegar friagem, para não pegar sereno, não andar com o pé no chão, né? Com o pé descalço. Esse tipo de alerta, ok? Muito bem, então vamos às diferenças. Tudo isso que eu falei é o núcleo comum para qualquer carta da criança, tá? Para qualquer uma. Mas, se for uma carta da criança como essa, a menina, primeiro que essa criança é menina. A energia feminina, ela tem uma vibração mais passiva, tá? Não tô falando que as mulheres sejam passivas, isso não tem nada a ver com gênero. Eu tô falando de vibração de energia. A energia masculina é aquela que é ativa, que age, que movimenta, e a energia feminina é a que recebe, que acolhe, que gera aquilo que a energia masculina traz, e ela é passiva. Então aqui mostra assim que essa figura da criança, essa energia da criança, ela tá deixando o consulente muito em dúvida a respeito da questão que foi perguntada. Veja que os pés estão virados para um lado e ainda mais um pé está inteiro no chão, o outro está só a pontinha. E o rosto da criança está virado para o outro. Então ela não sabe se ela vai para um lado ou para o outro. Percebe? Então aqui, essa carta da criança diz para o teu consulente: escolha o que você quer. Você precisa amadurecer essa ideia, esse sentimento, essa situação e tomar uma atitude. Você precisa amadurecer e tomar uma atitude com relação a isso. Seja um novo projeto, seja um relacionamento, seja a venda de um imóvel, seja a sua opinião a respeito de uma pessoa, não importa. Mas você precisa amadurecer essa situação e tomar uma decisão. Amadurecer por quê? Porque é a criança. Tomar a decisão por quê? Porque ela tá aqui, ó, não sabe se vai para lá ou para cá. Então, chegou a hora de colocar os dois pés no chão, a cabeça no lugar, focar naquilo que você realmente quer e seguir, porque só assim vai crescer e prosperar. Ok? Muito bem. Aqui, essa criança ainda é mais delicada. Por quê? Porque veja que a criança desaparece aqui. Aqui ela tá inteira, tá com o pé. Aqui não. Então isso mostra que essa situação que o consulente apresentou tá muito mais no plano das ideias, dos sonhos. Olha aqui a criança olhando para o castelo, sonhando com o que ela gostaria que fosse, usando da criatividade. Então apareceu essa carta da criança, chegou a hora de colocar em prática tudo aquilo que você sonha. Porque enquanto ficar só nos sonhos, nada vai acontecer. Então, por exemplo, eu quero saber qual o futuro desse relacionamento. Você tem muitos sonhos, muitos projetos, mesmo sendo uma relação nova, carta da criança. Mesmo sendo uma relação nova, você tem sonhos para a tua história com essa pessoa. Então chegou a hora de parar de só sonhar e começar a colocar em prática. Sonhar é bom? É importante? Sim, mas chegou a hora de colocar em prática, tá? E isso para qualquer coisa, seja um projeto, um trabalho, não importa, tá? Um relacionamento, chegou a hora de agir, tá? E finalmente, essa carta da criança, essa aqui, veja que é uma criança que está sentada num cogumelo e está de costas, olhando para trás. Essa aqui é a mais complicada de todas. Por quê?
Porque essa criança, ela representa alguém que não quer crescer. Por quê? Porque a criança está olhando para trás, está olhando para o passado. E ela ainda é uma criança. E ela está sentada de pernas cruzadas, ela não está nem pensando em se mexer. Entende? Então saiu essa carta para o trabalho. Olha, você tem excelentes ideias, você tem possibilidades, você pode já ter vivido uma fase ótima na tua vida profissional, mas enquanto você estiver apegado aos sonhos do passado, àquilo que você gostaria que tivesse sido se você tivesse agido diferente, se você tivesse tomado outra atitude, se você não tivesse falado tal coisa, enquanto você não desapegar disso, a tua vida não vai prosperar. Por quê? Porque você está muito apegado aos sonhos, às ideias, aos projetos, à imaginação. A criança, ela sonha, ela imagina, ela cria histórias, ela tem amigos imaginários. Então essa criança representa tudo isso. Por quê? Porque ela está sentada completamente agarrada a esse cogumelo, olhando para trás, para as costas dela. Então ela está apegada ao passado dela. Se ela olha para trás, não tem como ela andar para frente. E é isso que esse consulente precisa. Olhar para frente, levantar e viver. E se permitir crescer. Essa carta aqui, ela também fala muito sobre alguém que tem problemas de autoestima e que se reduz. Por quê? Porque está sempre olhando para o passado. Eu ainda não estudei tudo, eu ainda não sei, eu ainda não... Mas não percebe o quanto já cresceu. O quanto tempo já passou desde que ela começou a olhar para aquela situação que aconteceu lá atrás na vida dela. Ok? Muito bem, gente, essa foi a minha análise a respeito da carta A Criança. Lembrando que toda semana tem aula nova aqui para vocês, então já se inscreva, deixa o seu like no vídeo, compartilhe com os amigos, comenta aqui embaixo quais são as suas interpretações da carta A Criança. Beijos brilhantes no seu coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!